O ano é 2020. Rato Borrachudo faz um post sobre uma síndrome curiosa, e a descrição que ele dá me chama a atenção por um breve momento, mas não o suficiente para eu ir pesquisar sobre o assunto. E 2 anos depois, Vilto Reis, um youtuber e escritor, faz um artigo Bloqueio Criativo. Se Neil Gaiman sente, por que não sentiríamos? Tá, isso daí me pareceu bem provocador, quase como se estivesse banalizando uma condição séria. Mas quando eu pesquisei mais a fundo e fui conversar com psiquiatras, eu percebi por que eu me sentia tão fracassado. Você já ouviu falar da Síndrome do Impostor? Apesar de não ser classificada como um transtorno mental pela OMS, essa condição pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Porém, ela é bem mais comum em grupos socialmente vulneráveis, como os que sofrem preconceito e grandes pressões. E nos últimos anos, os casos diagnosticados dessa síndrome têm aumentado muito, tanto entre grupos de minorias, quanto entre universitários e artistas. Mas antes de eu falar dos sintomas e o que isso tem a ver com o vídeo, eu quero lembrar que não existe autodiagnóstico se você não for um médico. Eu não sairia por aí falando que eu tenho ela antes de conversar com um psiquiatra. Dito isso, você já sentiu alguma vez um medo de ser desmascarado logo depois de fazer um trabalho que as pessoas julgaram como ótimo? Como se você não fosse merecedor daqueles elogios, já que duvida da sua própria capacidade e acha que foi tudo uma questão de sorte. A real é que quem tem a síndrome do impostor acredita que tá sempre prestes a perder tudo e ser tratado como uma fraude. Essa síndrome ela pode tanto causar quanto ser causada por uma ansiedade extrema, fazendo o indivíduo se sabotar e perder oportunidades por pura falta de motivação. Ele fica num estado constante de autovigilância, se estressando com seus erros, se julgando o tempo todo e sempre com medo de ser julgado pelos outros. E é um medo que vem acompanhado por um perfeccionismo inalcançável, fazendo a pessoa adiar suas tarefas ao máximo ou simplesmente desistir delas para evitar um eventual fracasso. E sobre isso, o psicólogo Gilmar de Azevedo disse que, ao agir dessa maneira, o pensamento de ser uma fraude é validado, e assim temos um ciclo de autossabotagem que se retroalimenta. Ou seja, por medo de quebrar a cara colocando muitas expectativas num projeto arriscado, a pessoa decide fracassar por conta própria, como se isso de alguma forma doesse menos, já que não houve a questão das expectativas. E como eu mencionei no meu vídeo sobre bloqueio criativo, a síndrome do impostor é uma condição muito comum entre os escritores e é de longe o motivo mais frequente para as pessoas desistirem da carreira. Mas por que isso acontece? A real é que mesmo sem a síndrome, é muito comum que as pessoas criativas tenham altos padrões com seu próprio trabalho. Elas vão almejando uma visão idealizada do que elas querem alcançar, o que podem se tornar, sentindo que é só questão de tempo para ficarem ricas ou famosas. E agora, com a era das mídias sociais, tem rolado uma facilitação ainda maior em você contrair esse grau de insegurança. Isso porque a todo momento as pessoas estão se comparando, invejando os amigos que fazem sucesso, ou se perguntando por que diabos eu não tô rico e famoso se eu sou mais velho e experiente do que o meu amigo best-seller. E sobre isso, é sempre bom lembrar que comparações são uma perda de tempo total. No caso de comparar duas pessoas, isso só poderia ser algo justo se ambas começassem nas mesmas condições, algo que é impossível de acontecer. E se você tem se sentido desmotivado e acredita que o seu trabalho é pior do que da pessoa A ou B, lembra que a arte é totalmente subjetiva. Um projeto que soa revolucionário pode ser sempre visto como algo medíocre ou tedioso por outra pessoa. O conceito de perfeição é algo que vai mudar muito ao longo da sua vida. Então lembra de nunca levar a sério essa parada de fazer algo isento de falhas, porque não importa o quanto você tente, nunca vai rolar de você conseguir. Isso porque ninguém no mundo inteiro fez um trabalho artístico que seja considerado por todos como perfeito. Mas tá, o foda é que mesmo pondo isso em mente, o mercado criativo não ajuda em nada na confiança de um artista. Praticamente todos os ambientes de trabalho são regados de competição, e aqui no Brasil é raro qualquer cargo te recompensar do jeito que você merece. E daí, por receber uma merreca por algo que você pôs tanto esforço, é difícil não pensar que tem algo de errado com você por estar nessa situação. Mas se você pretende trabalhar com arte, mas ainda não se consolidou no mercado, saiba que receber uma merreca é algo mega normal até para quem trabalha há décadas. Fazer sucesso não exige só qualidade, exige sorte, exige conhecer as pessoas certas, exige ter carisma e saber vender suas obras, e uma das coisas mais difíceis dessa vida é que exige que você seja frio com as suas obras. Você precisa aceitar de cabeça aberta qualquer crítica negativa, todas as rejeições e fracassos que surgirem pelo caminho, porque só assim você vai saber aonde que errou
e como melhorar. Enquanto o elogio deixa a gente feliz, são as críticas que realmente vão fazer a gente ganhar experiência e passar de nível. O pior é que, além de ter um trabalho desvalorizado, o artista ainda tem que se preocupar com outra realidade: a pressão para ser inovador e original. Todos os contratantes querem buscar essas subversões exaustivas, querendo algo que nunca foi feito. Mas já parou para pensar que fazer algo original em 2024 é muito mais difícil do que 100 ou 1000 anos atrás? E a tendência, é claro, é que a originalidade fique cada vez mais inalcançável, porque a cada ano lançam milhares de novas obras, com milhões de novas ideias sendo esgotadas. E o interessante desse caso, pra mim, é que a originalidade nem é algo que deveria ser buscada, porque ela costuma fazer menos sucesso do que uma cópia bem feita. Tá, calma aí que eu vou elaborar isso. Vamos pegar o caso Star Wars. Quem nunca ouviu falar dessa saga, não é? Mas vocês já ouviram falar de A Fortaleza Escondida? Pois bem, saibam que o George Lucas, o criador de Star Wars, já deixou claro várias vezes que os seus filmes não teriam sido criados se não fossem pelas inspirações que o diretor Akira Kurosawa causou nele. Mas o irônico é que, por mais originais e inspiradoras que sejam as obras do Kurosawa, elas não chegam aos pés de Star Wars no quesito fama e sucesso financeiro. O Game of Thrones, por exemplo, é uma das marcas mais lucrativas dos últimos anos. Ele recebeu uma penca de spin-offs, de merchandising, adaptações. Enquanto isso, a série Duna, do Frank Herbert, foi uma inspiração fortíssima para todo esse cenário, e mesmo assim, ela se manteve no underground até poucos anos atrás, quando o diretor Denis Villeneuve decidiu adaptar para o cinema. Antes disso, o pessoal conhecia Duna, mas eram as pessoas bem ligadas com a cultura nerd ou apaixonadas pela literatura. E como diabos o George Lucas conseguiu fazer mais sucesso que o Kurosawa, se ele não foi tão original quanto? Isso é porque quando você tá fazendo uma obra original, você não tá focado em copiar outras obras inspiradoras. Você tá focado em copiar a vida real, porque ela sim é a fonte da originalidade. Só que quando você tem um conteúdo original nas mãos, pode ter certeza que você não vai sentir como se estivesse segurando ouro. Você vai sentir insegurança, porque você não tem com o que se basear. Você não tem um norte para sua qualidade ou uma estatística do que o público gosta nessa temática. E por conta disso, pode ter certeza que a sua obra, mesmo sendo inovadora, vai dividir opiniões. E para os artistas que analisarem o produto final e as reações do público quanto a cada erro, vai ser muito mais fácil copiar a tua temática e inserir elementos que vão agradar mais o público. Por exemplo, se a grande massa não se atraiu pelo realismo feudal da Fortaleza Escondida, por que não transformar isso numa ópera espacial, tirar um pouco da substância dessa história, que o povo achou tedioso e cansativo, e substituir por espetáculos tipo explosões, planetas sendo destruídos e lutas com sabres de luz? No fim, uma verdade que eu aprendi na faculdade de cinema é que aqueles que copiam os originais são os que mais lucram. Não é o certo, não é justo, mas é um fato. E falando na minha faculdade, todo mundo lá queria ser um Quentin Tarantino. Mas vocês já viram o quão originais são os trabalhos dele? Na internet não é nem um pouco difícil encontrar comparações entre os filmes do Tarantino e as dezenas de obras que ele copiou frame a frame. Mas isso é errado? Sinceramente, eu acho que não. Até porque o Tarantino pega todo esse amontoado de inspirações e consegue transformar em algo que soa como novo e que diverte do jeito que ele se propõe a fazer. É original? Eu diria que não, mas é bom e marcante? Caralho, eu amo esse cara. E ele prova pra gente que o importante não é ficar buscando a originalidade, não é ficar se comparando com os outros ou correndo atrás de uma perfeição impossível. É simplesmente você fazer o que você sente vontade e o que você acha que é certo. Quando perguntaram pro Tarantino se ele já tinha roubado algum filme, o cara teve a audácia de falar: eu roubo de todo o filme já feito. Quando perguntaram sobre o medo do fracasso, ele disse: se eu realmente me considero um artista, então tenho que estar disposto a aceitar a possibilidade de falhar de forma espetacular, mas tentar algo grande e falhar também tem a sua glória. E sobre agradar os outros, ele diz: Why do you watch your own movies back? I love them. You love them. I love my movies. Então deixa de lado essa parada de tentar agradar todo mundo, de ser mega original e alcançar todas as expectativas possíveis. E isso tudo pode ser gatilho para você desenvolver uma síndrome do impostor. E pior, tudo isso pode ser motivo para você desistir do seu sonho. Então faz o que você gosta, foca em se agradar, aceite todas as críticas e cuida da sua sanidade também, por favor, não vai ter um burnout. Eu sou aquele Ghost e muito obrigado por acompanhar até aqui.